Então, estamos no módulo 7, hoje, 22 de fevereiro de 2022. A abordagem, a psicodinâmica das neuroses. Alguém quer falar alguma coisa sobre o entendimento do que é uma psicodinâmica das neuroses? Então, como não há pergunta, vamos desenvolver. O que nós podemos entender pelo psicodinâmica? É a dinâmica da psique. A dinâmica da psique que provoca as neuroses. As neuroses são os sintomas. Então, o fato de uma teoria científica emergir aí a partir de uma série de acontecimentos observados empiricamente implica num conjunto de conceitos que não são retirados da simples observação, mas de construções teóricas, ou se preferimos, ficções teóricas, que permitem uma inteligibilidade distinta de uma descrição empírica. E aí vamos entender que um ser, ao nascer, ele será assinalado pela natureza da cultura dele. Quando ele nasce, ele já tem uma cultura. Ainda no desenvolvimento, na barriga da mãe, como feto, bebê, ele está inserido dentro de uma cultura. Enquanto é sujeitado a um outro, à dependência do outro, desde o início marcado por normas sociais, bem como adaptado a valores culturais, ao que Freud vem chamar de experiências traumáticas na vida de cada um. Então, essas experiências traumáticas elas já vêm desde pequenininho, desde a formação do bebê. Quando o bebê nasce, para ele é um desespero. O que aconteceu com ele? Ele saiu da zona de conforto e não compreende o mundo que está chegando aí, que ele ainda não consegue identificar, ele não consegue ver ainda. Assim, todo sujeito humano, em seu comportamento, poderá surpreender a qualquer um e a si mesmo. Interessante. Todo sujeito humano poderá surpreender a qualquer um e a si mesmo, pois há elementos determinantes de certos atos atuando em diferentes níveis e que compõem os processos mentais. Por isso, é a psicodinâmica das neuroses. Então, o conceito de aparelho psíquico estruturado por Freud, a estruturação tripartite da mente, ajuda a compreender a dinâmica das forças internas, as progressões, as regressões e as fixações que ocorrem, como também para explicar a psicodinâmica psicanalítica. Nós vamos observar que no transcorrer de uma sessão de análise, associação livre, que é a prática freudiana, é a nossa prática de consultório, em que o paciente ele vai ficando à vontade para falar, nós não damos a ele nenhum tema, dali a pouco ele começa a falar do seu passado. Neste momento ele está fazendo uma regressão. A oposição entre as instâncias do id, do ego e do superego estão sempre, geralmente, em oposição, origina o conflito intrapsíquico. E o resultado desse processo, como que numa arbitragem mental, inconsciente, pode surgir aí em uma percepção consciente através de um sintoma neurótico. A relação de objeto
designa um modo de relação do bebê com o seu mundo, resultado originário de uma determinada organização da personalidade. Antônio, tocou aí, Antônio. Hein? Acho que alguém tocou, acho que alguém pedindo para entrar. Sim, mas acho que já está aqui, já está autorizado. Não é que você pediu para avisar, por isso que Sim, muito obrigado por avisar. Eu vi que entrou aqui e eu já dei o sinal, mas não está aparecendo aqui ainda. Está chegando aí, é o Felipe que está chegando aí. Muito obrigado. Então, voltamos aqui. Ó. A relação de objeto. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Boa noite. A relação do objeto designa o modo de relação do bebê com o seu mundo. Então, quando nós falamos objeto, nós temos que entender o que quer dizer essa palavra relação com objeto. A relação do bebê com o seu mundo. Resultado originário de uma determinada organização da personalidade que ele ainda não tem, que vai se formar, e uma apreensão fantástica dos objetos. Que até então, antes de nascer, o bebê não tinha objetos, e agora tem objetos nebulosos, mas tem. A relação de objeto dele, a libido objetal dele, está totalmente ligada nele mesmo e na mãe dele, porque ele é um só. Essas relações de objetos se agrupam sob o complexo de Édipo e são da maior importância para o desenvolvimento mental normal quanto patológico. A temática edipiana é reconhecidamente universal e desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Então, nós estamos dizendo aqui, se a temática de piano é reconhecidamente universal, desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade, ele começa a formar a personalidade, portanto, com o complexo de Édipo. A criança, em seu desenvolvimento, sente um conjunto organizado de desejos amorosos e também hostis em relação ao casal parental. O bebê quer o corpo da mãe. E quando alguém tira o bebê do corpo da mãe, ele fica perdido, ele não sabe onde ele está. A relação vegetal dele é com o corpo da mãe. Já em Freud, o complexo de Édipo tem seu apogeu em torno de 3 a 5 anos. Aí, quando começa esse processo, esse fenômeno da manifestação do Édipo, a partir dos 3 anos de idade, que é durante a fase fálica, terceiro ano de vida, a descoberta da fase fálica, o desenvolvimento psicossexual que nós já estudamos. Então, quando o seu declínio marca a passagem para o período de latência, 5, 6 anos, período de latência. Aí, então, que vai caindo aquela força do complexo de Édipo. A libido objetal edipiana, ela fica latente. A sexualidade fica latente, porque aí a criança entra num ciclo em que ela transfere toda a sua libido vegetal para atividades próprias, reuniões com grupos e assim por diante. Mas aí o conflito edipiano é gerado de forma diferenciada em cada sexo e tem que ser resolvido sob a pressão da realidade. As sequelas desse conflito permanecem em estado inconsciente no id. Isso permanece e pode permanecer durante a vida inteira. Os fenômenos mentais, tais como sentimentos, pensamentos e comportamentos, são resultantes de forças motivacionais ou dirigidas para um objetivo, pois são interatuantes e opostas, vindo explicar os fenômenos mentais em determinados aspectos na teoria psicanalítica.
Com o conceito de aparelho psíquico, Freud vem explicar, através da sua proposta de estruturação tripartite da mente, a interação dessas forças, estabelecendo processos, desenvolvimentos, progressões, regressões e fixações. E esta integração dessas forças que podem provocar, portanto, a psicodinâmica das neuroses, a movimentação das neuroses. O id vai representar as pulsões instintivas. O id, a maior parte lá no inconsciente. O id, ele é atemporal. O id, ele é desejo. O id é paixão. O id é eu, é tudo para mim. O ego, a instância executiva e inibidora, e o superego, a influência da consciência dos ideais. Então, ego é a instância executiva e inibidora. Por quê? O ego vai ou não vai praticar as pulsões que o id está colocando para ele resolver? Porque o id ele se manifesta através do ego. E o superego, a influência da consciência dos ideais. Mas uma criança de 2 anos não tem consciência, de 3 anos também não tem consciência. Ela vem aprendendo a coletar informações que ainda está buscando formar a sua personalidade, não tem uma personalidade ainda definida, tem temperamento. E que as pessoas dizem assim, mas essa criança tem uma personalidade muito forte. Não tem ainda, ela tem temperamento. Ela é id, instinto. O ego é forçado a buscar descarga para as tensões originárias do id. Porque através do ego que o id vai se manifestar, se ele não consegue se satisfazer, entra em conflito. Portanto, o ego é aquela instância que ajuiza o perigo da gratificação ou da segurança, exercendo forças restritivas para frustrar, postergar ou contornar essa descarga, a fim de que, ao final, esteja de acordo com as exigências da realidade do superego. Então, por isso que a criança de 2 anos e pouquinho, ela... As pessoas dizem assim, criança é muito sincera. Ela fala o que ela vê. Porque ela não tem censura ainda. Ela não formou superego. Ela começa a formar o superego logo depois do complexo de Édipo. A oposição entre as duas instâncias é que determina um conflito intrapsíquico das duas instâncias, do id e do ego, podendo dar origem, portanto, a um sintoma neurótico pela não satisfação do seu desejo. Fatores inatos, ou seja, os filogenéticos, como aponta Freud, fatores ambientais e evolutivos ao comportamento, operam em todos os níveis de desenvolvimento das estruturas mentais e da personalidade. Figuram na explicação da psicodinâmica da evolução da libido, do desenvolvimento normal e patológico do sujeito. Sempre a palavra sujeito é a palavra que Freud utilizou para identificar o ser em si. O sujeito tanto faz ser masculino ou feminino. Então, o sujeito psíquico. E quando se fala da libido, é um termo que vem do latim e quer dizer vontade e desejo. Libido é energia. Freud empregou esse termo para designar uma energia própria da pulsão sexual, manifesta na vida psíquica. Essa postulação de Freud parte de que toda pulsão se situa no limite entre o somato, que é o corpo, e o psíquico, que é a estrutura interna. Libido refere-se à intensidade da carga dinâmica do instinto sexual, a quantidade desta carga, a força dessa carga,
E a amperagem, amperes, como se fosse amperes de uma corrente elétrica, do instinto sexual, a força que isto cria de acordo com a estimulação. A libido é um conceito biológico que nós utilizamos para designar a energia dos instintos sexuais, ou seja, de certos processos bioquímicos que nos são, na sua grande maioria, desconhecidos. E, de fato, a gente tem pouco conhecimento sobre o que realmente é libido. A gente sente a libido. E, principalmente, a libido sexual. Uma vez que os instintos sexuais são de natureza somática, o conceito de libido não pode ser formulado em termos psicológicos. Como a qualidade dos instintos, possui representantes psíquicos, da mesma forma a energia dos instintos possui formas psíquicas de expressão. Falamos da libido heterossexual e homossexual, da libido anal ou sádica e assim por diante. Com isso, queremos significar a energia que está à disposição de um instinto específico. Até aí ficou claro para vocês? Alguma dúvida? A libido ela é sujeita a um processo de desenvolvimento. E os instintos sexuais não são dependentes de objetos do mundo externo. Então, ainda pequeno, não precisa ter objeto do mundo externo para ter a sua libido. O seu objeto sexual, o seu instinto sexual se manifesta em busca do prazer. Na infância, os instintos sexuais são, em sua grande maioria, autoeróticos, com o próprio corpo, independentes do mundo externo. Inicialmente, a criança tem o ego como escolha de objeto da libido, chamado, então, nessa escolha, de estado narcisista. Ela é ela e mais ninguém. Nessa fase de desenvolvimento do narcisismo, o ego se constitui no objeto da libido, coincidindo o objeto com o sujeito. Por isso mesmo, a libido vem a ser chamada de libido do ego. Esse instinto de autopreservação, surgido com o conceito do narcisismo, ele foi reconhecido como contendo um componente sexual e que nem sempre se opõe aos instintos sexuais puros. O instinto tem como função manter a integridade da personalidade e de proteção do ego contra ofensas ou feridas narcísicas. Ou seja, o instinto nos protege contra o perigo. Automaticamente, mesmo sem ter conhecimento daquilo que é perigoso. Tudo aquilo que lhe é estranho, instintualmente, o ego vai se defender, através do instinto. No decorrer do desenvolvimento, o ser humano passa a conhecer outros objetos no mundo externo. É pequenininho, começa a fazer identificações, começa a entender que a mãe não é ele, é outra pessoa. E com o desenvolvimento sexual, a libido passa a se transformar em libido objetal. Aí quando ele já faz a identificação de que a mãe é a mãe e o pai é o pai, ele tem a libido objetal dele focada no peito da mãe, que é onde ele se alimenta, onde ele tem prazer. Já o narcisismo coincide com o desenvolvimento e com o florescimento da maioria dos instintos parciais da criança,
e que tendem à gratificação no próprio corpo, que, embora passados os estágios, a masturbação do corpo continua, mas acompanhada das fantasias. Portanto, vamos entender o que são neuroses. Alguém quer falar o que são neuroses? Que é o campo de atuação da psicanálise. Há pouco tempo, uma pessoa que eu conheci num evento, e ela não me conhecia também, e ela fez uma pergunta para mim. Ela disse assim, mas, Antônio, você como psicanalista, como é que está o perfil das pessoas que você trata hoje online? É diferente daquela do presencial? O que vocês acham? Não, não tem diferença. As pessoas que vêm para a psicanálise, todas elas têm neuroses. Não importa se é presencial ou se é online, então não mudou o perfil da pessoa. Não tem perfil. Porque nós tratamos é da neurose. E cada um tem o seu perfil particular. Portanto, neuroses é o que poderia responder para ela como sendo o perfil de trabalho do psicanalista, mas é muito amplo. Então, perturbações nervosas que surgem sem que haja qualquer lesão orgânica e por perturbações psíquicas das quais as pessoas, o indivíduo, o sujeito é consciente, característica que diferencia a neurose da psicose. Perturbações nervosas, neuroses. Então, neuroses, aí fala nervosinho. Ele está fazendo manha. É dengo. Mas não é psicose, porque a psicose elimina essas intermediações. Simplesmente explode do jeito que vem. A neurose, de característica que diferencia a neurose da psicose, a neurose de angústia, ela é frequente. A angústia acompanha o ser humano desde pequenininho. A histeria e certas obsessões também são neuroses. Obsessivo, ele quer muito uma determinada coisa, é uma neurose. E a histeria, que é o caso que a gente fala quando está falando de psiconeuroses. É o desespero, é o grito. Um neurótico fóbico pode sentir intenso medo ante uma situação ou diante de um objeto que ele saiba não representar nenhum perigo, mas para ele representa um perigo imenso. Então ele pode entrar em pânico, ele não sabe por quê. Distúrbio psíquico ou físico acarreta efeitos traumáticos, além da própria enfermidade, por se deparar com a iminência da perda de um órgão altamente investido de representações. O temor de ter uma doença sem cura acaba somatizando e desenvolvendo. Então, o temor de ter uma doença sem cura, repleta de sofrimentos, que cria aquela imaginação que vai sofrer com uma doença terrível, e também repleta de estigmas. Isto tem que ser assim. Deus quis assim. Perda de controle sobre a vida, mudanças na autoimagem, medo da dependência, estigmas novamente, medo de abandono,
raiva por não atender às demandas do id, isolamento e pode levar à morte. O imaginário pode se evidenciar através das fantasias e preocupações em relação à morte. Mutilações e dor concomitante com as angústias relacionadas às doenças neurológicas, feminilidade, maternidade, masculinidade e sexualidade. Com isso, os abalos de um diagnóstico e as indicações de tratamento podem ocasionar desestruturas psíquicas muitas vezes irreversíveis. E que é difícil saber de onde vem isso. Daí foi como Freud determinou desde o começo, depois do caso de Ana O, a associação livre. Que a associação livre permite que isso vai se extravasando livremente. Aquilo que a pessoa está precisando extravasar, colocando seus monstros para fora, seus medos, seus sentimentos do passado, culpa que carrega indevidamente. Então, com isso, esses são os componentes da neurose: ansiedade, raiva, medos, preocupação, ciúme, ressentimento, comiseração. Então, todos esses sentimentos vão transbordando no sujeito, de forma que vai culminando com uma excessiva neurose, um mal-estar que ele sente, um desequilíbrio da sua estrutura mental. Então, a pulsão, esta é uma imagem lá de Freud, além da alma, com Ana O, o caso clássico que veio trazer as principais descobertas na psicanálise. A pulsão, nossa pulsão de vida é a pulsão de morte. A pulsão na neurose está atrelada à demanda. É no lugar do desejo do outro, de sua falta, que a demanda virá se instalar. A fixidez, as demandas e as suas significações, assim como o que disso se refere ao mais de gozar, é o princípio do prazer, a pulsão se articula à fantasia, à transferência, à repetição. O gozo é a pulsão que irá fixar um ponto de gozo fora do permitido pela lei simbólica. Aí residerá o que nos habita de inconfessável e transgressivo. A pulsão é definida como uma força instintual que surge dentro do próprio organismo, atuando sempre como um impacto constante e que não é passível a nenhuma ação de fuga. E o caráter dinâmico e energético, presente nas excitações do organismo, impulsiona, portanto, a existência humana. Então, a pulsão é da natureza humana, é a pulsão que faz o impulsionamento das excitações do organismo. E que com isso é que mantém o ser humano no seu estado de existência. A pulsão está situada na fronteira entre o psíquico e o somático. Isto é, no próprio corpo, colocando-se não apenas como representante psíquico de estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, mas também como uma exigência de ação ao retornar para o sujeito de origem. A pulsão é muita força, a pulsão ela vem carregada de energia. Ela vem carregada, é uma libido muito forte, um pico que essa libido solta de energia. Aí os sintomas histéricos
são carregadas de significados e marcadas pela história de vida da pessoa. Representam a expressão por meio do corpo de um conflito psíquico inconsciente. E quando a pessoa não dialoga, ela perde o controle, ela começa a gritar com a outra, ela fala um monte de coisas embaralhadas e parte para a agressão. Isso é uma histeria. A histeria se enquadra numa atitude defensiva na medida em que o eu, confrontado com uma experiência, uma representação, ou mesmo com um sentimento que desperta um afeto forte de teor aflitivo, decide colocar esse afeto de lado por um processo de recalcamento e não tendo condições de lidar com tal situação conflituosa em função do pensamento, o eu enfraquece, retirando o afeto a este processo de escoamento e de excitação. Então, observando o ego, que é sempre o objetivo da psicanálise, a observação do ego, existe na origem do ego uma energia que está assim, a energia para tudo quanto é lado, pensamentos para vários pontos. Esta energia que é posteriormente transmitida aos objetos, são vários objetos da pulsão libidinal. Investindo libidalmente, porém, sem nunca desinvesti-lo totalmente, estará sempre pronto para retomar a libido para si próprio, para o corpo, desde que se ache em condições de desamparo ou de frustrações excessivas. Aí a psicodinâmica da neurose é uma situação exacerbante. A libido vegetal atinge a sua carga mais elevada quando o sujeito se encontra apaixonado. Quem já não passou a paixão na vida? Principalmente aquela fase dos seus 15, 16 anos de idade, o primeiro amor, hinos e poesias criados em nome do amor, que na realidade é paixão. Aquele amor que, se não tiver a posse do outro, é preferível morrer, porque não suporta a perda do bem-amado, ou seja, a libido está fixada no poder ter o objeto desejado. E aí ele deixa de olhar para si mesmo em favor do objeto de amor. Aqueles que dizem assim, sem você eu não existo. Ele é o amor da minha vida. Sem ele eu não posso viver. Ou sem ela eu não posso viver. Ora, então, ele está deixando de olhar para si mesmo porque ele está a favor do objeto de amor dele, que na realidade não é amor, é a paixão. Ao passo que se percebe uma situação oposta, quando o sujeito está cometido por alguma doença orgânica, não se interessando pelas coisas do mundo externo, na medida que não se referem ao seu sofrimento. Aí Freud, portanto, situa esses dois tipos de investimentos diferencialmente, de maneira que, quanto mais um é desenvolvido, mais o outro se esvazia. Então, a pessoa que se manifesta com uma doença orgânica e que aquilo começa a ficar muito forte, toda a libido dela, ela fica centrada na doença. E com isso, se esvazia a libido dela para objetos externos. E aqueles que têm uma doença que têm um ganho secundário. Chega a ter prazer de ter uma doença. Para o equilíbrio psíquico é necessário um equilíbrio energético.
entre os investimentos do ego e dos objetos. Então, equilíbrio energético entre o investimento do ego e dos objetos em que o ego está olhando. Porque aquilo que o ego vê, ele excita a libido, como também pode provocar uma repulsa. O ego, em sua forma unificada, ele não existe desde sempre na constituição primária do sujeito. O ego precisa ser desenvolvido, precisa ser fortalecido. O ego necessita de uma inovação psíquica para alcançar a sua forma mais evolutiva. É exercício mental, é exercício com a vida. Nossa experiência corporal é afetada e modificada através do nosso contexto sócio-histórico-cultural. Nascemos em um meio que tem uma cultura, que tem a sua história, e que nós vamos acabar também fazendo parte dessa história. Aliás, já temos uma história desde quando houve a fecundação. Como é que foi isso? As satisfações são substitutivas, são ilusões em contraste com a realidade. O funcionamento psíquico do ser humano é integrado ao funcionamento corporal e se organiza, portanto, na busca incessante do sujeito de obter a sua satisfação adquirindo objetos e de se afastar da que possa lhe ameaçar ou fazer sofrer. Daí vem, portanto, as pulsões e compulsões por compras. O narcisismo é uma fase do desenvolvimento e que a criança ela é narcísica porque é tudo para ela. O narcisismo é um estado psíquico que se origina no retorno da energia libidinal ao ego. Quando o sujeito escolhe a si mesmo como objeto de amor. Há aqueles narcisistas, que mesmo já adultos, com 50 anos ou mais, eles declaram assim: eu me basto, eu me amo, eu sou suficiente para mim. Então a libido toda está no próprio ego. Narcisismo doentio. Um fenômeno secundário, pois a libido que retorna ao ego realiza um movimento contrário ao que foi percorrido quando da sua constituição na primeira infância. O ego, em sua forma unificada, não existe desde sempre na constituição primária do sujeito, precisando de uma nova ação psíquica para alcançar a passagem do ego primário para uma unidade fortemente estruturada. O que somente é possível, graças à imagem corporal, que a criança vai obtendo de si mesma nas suas relações parentais e, mais fortemente, na relação com a mãe ou da sua cuidadora, pode não ser da mãe legítima, aquela que cuida da criança. Essas relações parentais, fortemente na relação com a mãe, é relativo, tem um monte de crianças que tem a sua relação parental com a avó, que um grande número de mães hoje colocam as crianças para a avó tomar conta, porque elas precisam sair para trabalhar. Então, através do olhar materno, reconhecendo e atendendo às necessidades dessa criança, é que é a grande dificuldade. Portanto, uma criança, nesta fase pequenina que aí está, uma princesinha, ela precisa realmente desenvolver o seu lado narcísico, de ela se sentir belíssima. Dela se sentir importante. Freud defende a noção de que é absolutamente necessário para a vida mental que nós ultrapassemos os limites do narcisismo e liguemos a libido aos objetos no mundo,
Então, um dos grandes conflitos das pessoas é ligar a sua libido corporal para objetos no mundo, para dispersar esta energia narcísica. Relata as 3 fontes de sofrimento que fazem com que o homem se sinta ameaçado. A primeira, fragilidade do próprio corpo, condenado à imperfeição e à dissolução. A segunda, o poder superior da natureza com os acontecimentos catastróficos que nós estamos sujeitos. E a inadequação às regras necessárias para os relacionamentos sociais e o bem comum. Que tudo isso vai ter que se aplicando no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento da personalidade. O sujeito busca um meio termo para se adequar na busca pela felicidade, fugindo da frustração, sofrimento ou morte, considerando simplesmente feliz. Então, talvez agora vocês possam entender por que o nosso primeiro trabalho é falar sobre a felicidade. O que é a felicidade? Como nós estamos avançando um pouco mais no conhecimento da psique humana, aqueles que fizeram o trabalho de felicidade, se agora fizerem uma revisão daquilo que escreveram, vão ver que poderia fazer um punhado de alterações. E encontrar essa resposta, o que é a felicidade? A felicidade pode ser ganhar um pirulito de groselha. Para a criança, que felicidade. A felicidade pode ser tomar um sorvete. A felicidade pode ser comprar uma roupa nova. A felicidade pode ser se exibir, elevando o seu grau narcísico. E entendendo que a felicidade para nós, ela é um momento, somente um momento. Aquele momento em que você consegue alguma coisa que você imagina, isso vai me deixar tão feliz, e fica feliz ali uns instantes. Mas passou aquele momento, você fez a catarse. Aí você passa a ter situações de equilíbrio e não de euforia pela felicidade. Ela não é duradoura. Novos elementos, novos objetos vão ser eleitos para que a libido possa ter energia novamente para fazer com que esse sujeito se encaminhe em direção a alguma coisa a mais. É a libido objetal que proporciona que a pessoa esteja sempre realizando coisas, está em busca de realizações, está dando sentido na vida. Não podemos fugir por completo do sofrimento, por isso continuamos procurando um ideal de satisfação para aquietar os nossos conflitos e uma busca de uma realidade perfeita. Ainda bem que nós continuamos sempre assim, porque não existe uma realidade perfeita, mas nós estamos sempre buscando. Por isso tem libido. E libido é energia, libido é vida. Sobre o corpo encontramos fatores limitadores que nos fazem sofrer. Nem sempre, gente, conseguimos fazer o que nós desejamos. Como ter um belo corpo sadio e imune à morte? Isso não. Um belo corpo sadio pode ser, mas imune à morte não. Isso ninguém tem. Então, sabe que esse fator limitador nos faz sofrer. Aquele que não tem um belo corpo sadio, que não está satisfeito com a sua aparência, o seu narcisismo está baixo, não se ama do jeito que ele é,
então ele passa a ter um sofrimento. E principalmente quando é inserido na cabeça dele que ele deveria ser como fulano ou como ciclano, e colocar estereótipos que ele nunca vai alcançar. Então ele sofre, porque ele não é aquilo que, por indução, por sugestão das pessoas, ele deveria ser. Para Freud, o homem é essencialmente desamparado, necessita melhorar para expandir a sua existência e que aos poucos vai se superando, eliminando suas limitações e assim, com os inimagináveis avanços da civilização, através de produções científicas e tecnológicas, tentando o sujeito igualar-se a Deus, alterando as suas condições de vida. Libido é força para isto. A libido é a força do poder. O desenvolvimento do ego é marcado pela construção de estruturas organizadas por esquemas que giram em torno das experiências de satisfação das necessidades, sem perceber a diferença do que ocorre dentro do seu corpo e das que acontecem como resultado das atividades desenvolvidas pela mãe. Então, um ego fortalecido, ele se sente bem com ele, mas ele não precisa mostrar que ele é grande, ele é equilibrado. Um ego fraco, ele precisa fazer uma projeção, ele vê como está vendo nessa sombra, que eu fosse totalmente forte. Então, ego é o foco do nosso trabalho. Essa construção de estruturas organizadas por esquemas que giram em torno das experiências, das situações que ele vive, da satisfação das suas necessidades e dos seus desejos. Para Melanie Klein, uma das fundamentais funções dos jogos infantis é proporcionar uma descarga das fantasias. A compulsão e a repetição constituem um mecanismo essencial do brinquedo infantil. É só observar como que a criança brinca. Vamos brincar de amarelinha. Às vezes ela fica horas ali pulando, brincando de amarelinha. Se ela tem alguém para brincar com ela, ela até brinca lá também e faz brincadeiras com a outra pessoa. E quando ela está sozinha, às vezes do nada ela começa a brincar de amarelinha. Porque a criança ela não tem a censura ali ainda. Então ela brinca, fica bem tranquila para brincar. A criança, ao jogar, equivale às associações livres de ideias. Outra, quem vai trabalhar com criança, tá? A criança, ao jogar, ao brincar, associação livre de ideias, que é o processo analítico. Melanie Klein interpretava a criança com a neutralidade, dentro do marco transferencial, centrada nas fantasias inconscientes, que promoviam as angústias, sintomas e inibições. Pulsão. Pulsão é essa energia que movimenta toda a nossa mente humana, que explode dentro do ser humano. A pulsão exerce uma pressão que tem uma finalidade, uma fonte que vem do desejo em busca de um objeto. É uma bomba. No período de latência, a atividade sexual é relegada ao papel de regulador transitório da atenção, surgindo as atividades do ego. Porque as relações objetais são abandonadas e substituídas por identificação como a outra criança para brincar,
A energia sexual é desviada para outros fins, mas os impulsos sexuais não param. Eles permanecem atuando. Assim, essa pulsão da libido é constante e pelo processo de desvio das pulsões ocorrem as sublimações e aquisição cultural. Sublimação e várias outras atividades. As novas identificações desacomodam o adolescente e exigem uma modificação, ocorrendo a necessidade de alterar alguns de seus ideais e valores morais. Então, essas identificações que vai desacomodando o adolescente, a criança, que vai modificando o sujeito, ocorre uma necessidade de alterar alguns dos seus ideais, que ele vai tendo consciência que tem determinados ideais que ele não consegue realizar. E também vai reforçando os seus valores morais. O ego é desorganizado e reorganizado, resultando num poder do ego sobre o superego. Dessa forma, consegue uma certa gratificação pulsional, mantendo um equilíbrio psíquico. Então, ego organizado, ele está em paz com o superego e está em paz com o id, a libido. Ego desorganizado está em conflito com o id ou com o superego, ou com os dois simultaneamente, porque não consegue atender as demandas. O ser humano, enquanto nascituro, é um ser de necessidades, marcado pela própria natureza humana. Traz em sua origem fatores biológicos e fatores ambientais, que interagindo marcarão o desenvolvimento da personalidade. Então, fatores biológicos, fatores ambientais. O ambiente em que a pessoa está sendo criada, em que o sujeito está sendo criado. A cultura que ali envolve. Como que ele é tratado. Se é com agressividade, se é com carinho. Se a criança apanha, se ela é castigada excessivamente, ela jamais é compreendida. Tudo isso vai estar compondo a sua personalidade, porque a libido vai ficar recalcada em vários pontos. Então, esta origem de fatores biológicos e fatores ambientais tem uma influência muito grande no desenvolvimento da personalidade de um sujeito. O Freud descreve esses fatores nas séries complementares de seus escritos, quando se refere a heredoto constitucional, constituição hereditária de tudo aquilo que nos passaram, e sobre antigas experiências emocionais, transgeracionais, a memória afetiva. O conceito de aparelho psíquico e a estruturação tripartite da mente ajudam a compreender a dinâmica das forças internas, as progressões, as regressões e as fixações que ocorrem, como também para explicar a psicodinâmica psicanalítica. Só que esse conceito de aparelho psíquico não tem como nós medirmos, não tem como fazer uma tomografia do aparelho psíquico. Não tem nenhum exame clínico para ver como está o aparelho psíquico. Este exame do aparelho psíquico, dessa estruturação tripartita da mente,
é na palavra, na associação livre. É totalmente empírico. E para isso, nós começamos a desenvolver a nossa habilidade para identificar determinados fatores que estejam provocando o desequilíbrio desse aparelho psíquico, que estejam provocando as neuroses. Isto vem através da fala. E aí podemos entender, portanto, a psicodinâmica que está acontecendo com aquela neurose para que tenhamos uma psicodinâmica psicanalítica adequada para trabalhar o nosso paciente. Em uma das fases do desenvolvimento da libido, a criança inicia as relações objetais, que se convertem em relações as mais intensas e decisivas da sua vida. Nas fases do desenvolvimento, veja a importância da fase do desenvolvimento da libido. As relações objetais, que vai se converter em relações mais intensas e decisivas para toda a sua vida. A criança não tem ainda noção, ela escuta falar um monte de coisas, aí estão umas brincadeirinhas aí dos desenhos engraçados, como a criança ouve, vamos fazer amor, meu pai falar, a mãe falar, não, vamos fazer amor. Aí, vamos fazer amor, ele fala com a menina, ela responde, vamos, você sabe como faz? Eu, claro que sei, você tem uma tesoura e uma cola aí? Iria recortar e fazer o símbolo do amor que ele aprendeu, que é o coração. Então, a partir daí, os desejos e as pulsões mais ativas e impetuosas que a criança experimenta são impulsos fálicos. Portanto, são impulsos sexuais. A relação do objeto designa um modo de relação do bebê com seu mundo, resultado originário de uma determinada organização da personalidade e apreensão fantásticas dos objetos. Então, esse desenvolvimento da relação do objeto, ela precisa passar na fase muito tranquila. A criança que vai crescendo, que vai sendo retirada do colo da mãe, do peito da mãe, mas ela continua com a relação objetal ao peito da mãe. Então, outros objetos são colocados para que ela possa dirigir a sua libido para outros objetos. Normalmente, um objeto que se utiliza logo na fase de tirar a amamentação é a mamadeira. Então, ela passa a representar que aquela mamadeira vai trazer para ele aquilo que lhe dá prazer. E ela vai experimentando, experimentando, conhecendo o mundo. Depende da cultura, da família, da formação dessas pessoas. Esta mamadeira que vai dar o alimento para satisfazer as pulsões do bebê ou da criancinha, o que é que vão colocar ali para ela se alimentar? Isso ela começa a fazer relação com o seu mundo. Começa a criar uma realidade para ela. E assim, isto vai organizando a sua personalidade, a sua capacidade de apreensão reais de um determinado objeto. Objeto que pode ser uma pessoa. A criança, em seu desenvolvimento, sente um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis em relação ao casal parental. Então, quando a gente fala que ela tem um conjunto organizado, amoroso e hostis, ela tem ali as pulsões que são manifestadas. O complexo de Édipo tem seu apogeu em torno de 3 a 5 anos. Geralmente, a faixa de 4 anos é onde se consolida o complexo de Édipo. A partir daí, então, começa a, a formar um superego, a ter uma estrutura de personalidade.
Então, durante a fase fálica, que é a fase das manifestações sexuais, da descoberta da sexualidade, que a criança não compreende o que é isto. Por que que o menino tem pipi e a menina não tem pipi? O menino vê a menina sem o pipi, ele acha aquilo estranho. Ele pode desenvolver nele um medo da castração. Ele pode desenvolver assim, um medo inconsciente de que se ele fizer alguma coisa errada, vai ser castrado. Ou que a menina é aleijada, ela é deficiente. E a menina, por sua vez, ela poderá culpar a mãe, inconscientemente, por não ter um pipi e se sentir inferiorizada. Essa manifestação vem quando está terminando a passagem da fase da latência. Então, quando ela entra no período da latência, essa manifestação neurótica, ela fica tranquilinha, adormecida. O conflito de piano é gerado de forma diferenciada em cada sexo e tem que ser resolvido sob a pressão da realidade. As sequelas deste conflito permanecem em estado inconsciente no id. Daí, se ele está com um conflito sobre o complexo de Édipo, está lá no id inconscientemente, e na vida adulta ele está manifestando o complexo de Édipo sem saber que está fazendo isso. Aliás, não vai saber nunca, mas o psicanalista faz as identificações. O ego é forçado a buscar descarga para as tensões que são originárias do id. Sempre. O ego é o portador das manifestações do id. É aquela instância que ajuiza o perigo da gratificação ou a segurança, exercendo forças restritivas para frustrar. Se está exercendo forças restritivas para frustrar, o ego está sob domínio, mas também já está atendendo demandas do superego. Postergar ou controlar essa descarga, a fim de que esteja de acordo com as exigências da realidade e do superego. Então, um ego equilibrado não entra nesse estado que está essa figura animada aí. Ele não precisa se desesperar. Aliás, ele consegue não se desesperar. Ele tem as suas angústias, ele tem toda a sua força libidinal, tem as suas frustrações, mas ele consegue ponderar para poder se equilibrar e assim não provocar uma histeria, como é o caso deste aí também, tanto no homem como numa mulher. A oposição entre essas duas instâncias é que determina um conflito intrapsíquico, podendo dar origem a um sintoma neurótico, a um surto neurótico, a um surto psicótico. Então, nós sabemos que nos estados da evolução da libido, nós temos a primeira fase, que é a fase oral. Tudo vai na boca. A libido está centrada na boca. A fase anal, aquela fase em que se aprende a controlar os esfíncteres, o prazer anal, a retenção ou a secreção, o controle sobre si, o guardar para si, a fase genital, a descoberta da sexualidade, que aí então começa a se formar o complexo de Édipo. Então, nesta evolução da libido, vamos entrar na fase da latência, que é deixar latente, como se estivesse adormecido, anestesiado, toda essa fase de desenvolvimento. Como se estivesse anestesiado
a libido sexual. E ao fim da fase da latência, 11 anos de idade, 12 anos de idade, a transformação que o sujeito passa é muito forte. E a fase fálica, o rompimento da fase fálica com toda aquela energia. E que a criança ainda não compreende. Na dinâmica evolução da libido, segundo a postulação de Freud, partiu de que toda pulsão se situa no limite entre o somato e o psíquico. A libido refere-se à intensidade de carga dinâmica do instinto sexual, ou seja, quantidade. É como fazer uma rede elétrica, ou nós pegamos assim, uma mangueira de jardim. Abrimos a torneira um pouco. Então, temos uma quantidade menor de água. Lá na frente, a mangueira, a água vai cair quase que imediatamente quando sai. Mas quando nós abrimos totalmente a torneira, esta água vai espirrar mais distante. Mas se nós obstruirmos a saída da água, deixando apenas um furinho, esta água vai espirrar longe, criando uma pressão interna da mangueira, que pode até estourar a mangueira. Isto é a energia. Isto é a quantidade, a amperagem do instinto sexual, que age com algo mais ou menos parecido, que é a dinâmica da evolução da libido. O instinto sexual equivale ao fluido elétrico, dendritos, refere-se à energia manifesta no processo vital, percebida como desejo subjetivo, desejo por alguma coisa, o desejo do sexo, o desejo de saborear alguma coisa, o desejo de adquirir alguma coisa, tudo isto, a libido vai estar concentrada para que tenha força de alcançar. Mas o ego equilibrado, ele precisa conter o que pode ser e o que não pode ser. Aí sim, a personalidade está começando a ter a sua formação mais clara. A libido é sujeita a um processo de desenvolvimento. E os instintos sexuais não são dependentes do objeto do mundo externo. Instinto sexual que não dependente do objeto do mundo externo. Interessante, porque esse instinto sexual, essa libido pode estar no próprio corpo. Na infância, os instintos sexuais são, em sua grande maioria, autoeróticos. Por isso, se concentra no corpo. O prazer da criança, ter prazer com seu corpo, independente do mundo externo. Aí mostra claro essas crianças brincando aí. Estão brincando com o quê? Com seu corpo. Inicialmente, a criança tem o ego como escolha de objeto da libido. Chamado, então, nessa escolha, de estado narcisista. Na fase de desenvolvimento do narcisismo, o ego se constitui no objeto da libido, coincidindo o objeto com o sujeito. Por isso, chamada libido do ego, como nós já falamos anteriormente. O instinto de autopreservação, surgido com o conceito de narcisismo, foi reconhecido como contendo um componente sexual e que nem sempre se opõe aos instintos sexuais puros. Instintos de autopreservação. Preservação do quê? Do ego. Ele tem como função manter a integridade da personalidade e de proteção do ego contra ofensas ou feridas narcísicas. A criança que desenvolve um medo
inexplicável. Vê uma pessoa, ela começa a chorar com medo, já outras são agradáveis. Então, essa observação que nós podemos fazer nos nossos relacionamentos, vamos começar a entender bem o que está acontecendo na relação objetal dessa criança. A dinâmica psíquica e a evolução da libido vem a ser libido do ego ou narcísica, quando o modo de investimento da energia do ego é feita na própria pessoa, no próprio sujeito, ou seja, no próprio ego. Ele se satisfaz com ele mesmo. A libido objetal, quando o modo de investimento da energia do ego é feita em um objeto externo. A criança ou a pessoa, ela quer um objeto externo, qualquer coisa que possa ser. A libido está toda concentrada ali. A dinâmica psíquica na evolução da libido, considerando a libido como uma energia que é investida no próprio ego, então, olhar no espelho e entender que é você. É importante desenvolver esse aspecto narcísico, que é um narcisismo equilibrado, de se amar do jeito que você é. Ou nos objetos externos a este, essa energia se liga a uma representação, ou grupo de representações, ou uma mais parte do corpo, um objeto. Então, nessa evolução da libido, se a criança ela tem deficiências físicas, deficiências orgânicas, e aí começa a tratá-la como uma coitadinha, onde é que ela vai colocar a libido vegetal dela? A libido dela vai perdendo a força, não tem energia. Mas quando se pega uma criança e estimula que ela é capaz, que ela pode fazer, que depende dela, ela obter as coisas na vida dela, mesmo que ela tenha dificuldades físicas, como é o caso que eu já falei com vocês do Eduardo Torto, que é um exemplo para a gente estudar isso, que não consegue se movimentar por si, para tudo ele precisa de alguém, não consegue se alimentar, não consegue fazer xixi, não consegue fazer cocô, se alguém não levar ele no banheiro, se não dá banho nele. Mas uma libido vegetal tão forte que ele se acha bonito porque a mãe soube fazer isso. E construiu um homem que com toda essa deficiência se casou e tem 2 filhos maravilhosos. Tem 2 faculdades. Quantas vezes eu encontrei com ele no pátio da faculdade da Univale, na sua cadeirinha elétrica, indo fazer uma pós-graduação? O sexo não pode ser entendido e tratado pelo senso Professor, comum. Oi, oi, posso só fazer um comentário, tirar uma dúvida? sim. A palavra narcisismo eu sempre associei como alguma coisa negativa, né? Porque eu lembro a história de Narciso, né? Que se achava muito belo e morreu afogado ali, na sua própria imagem. Sim. Então, eu estou observando que agora o narcisismo traz está interligado com a autoestima do ser humano, né? Uma forma de tu elevar a tua Isso, autoestima. Gabi. Fechou. Tá? Uhum, legal. Quando o narcisismo é fraco, ele não se acha belo, portanto, Uhum. ele sofre. Quando o Não se narcisismo é dá valor, né? quando é exacerbado, aí é a figura da história do Do Narciso. Ele despreza Uhum, demais, só ele que é, só ele brilha. Sacou? uhum. Sim, sim, obrigada. Narcisismo equilibrado, o nosso ego precisa. Para você estar bem com você mesmo. Ficou claro? Certo, Gabi? Certinho, obrigada. O sexo não pode ser entendido e tratado pelo senso comum, ou em seu sentido estrito, como algo situado na esfera da genitalidade. O próprio comportamento sexual, para se realizar,
necessita de organização psíquica, pois sem esta não surge o prazer. E quando, na vida adulta, que começa a relação sexual, mas não houve um entrosamento psíquico entre o parceiro, não tem uma organização psíquica de desejo, então pode ocorrer uma relação sexual horrível. Um pode ter prazer e o outro não, achando que foi um abuso. E com isso, o ego se fragiliza. Então, a busca da organização psíquica é o objetivo principal. Pois com uma organização psíquica estruturada, equilibrada, mesmo que nós sabemos que estamos sempre em busca do prazer, da satisfação do prazer, em busca de realizações, uma organização psíquica, ela consegue planejar para ela obter, ela consegue se desenvolver para chegar ao nível que ela precisa de equilíbrio. Assim, o ego já vai estar com uma estrutura, com uma personalidade firme, uma personalidade que pode enfrentar as dificuldades, como pode também enfrentar as euforias. Alguém quer fazer algum comentário? É comum te falar assim, nossa, mas essa pessoa é muito narcísica. Sim, é narcisismo exacerbado. É aquela que ela é a mais bonita e que ninguém sabe o que ela sabe. É aquela que sabe tudo. Na realidade, não sabe nada. Também narcísico é o caso das histórias infantis, da bruxa malvada, né? Em todas as histórias tem a bruxa e tem a vítima. A menina bonita da Branca de Neve, a aparência, a presença de um príncipe encantado que vai salvá-la com um beijo na boca, símbolo da sexualidade, que só assim ela pode se despertar. A Cinderela, no seu sapatinho de cristal, e que também somente um príncipe encantado que vai dar-lhe um beijo na boca, novamente o símbolo da sexualidade que ela vai despertar. Então, esse comportamento sexual entre o homem e a mulher é que vai desenvolver um equilíbrio do comportamento psíquico, da organização psíquica. E que vai dar prazer para a pessoa viver em harmonia. A felicidade se compõe de vários pontos, de várias situações, atingidas em determinado momento. E a harmonia é estar satisfeito consigo mesmo, mesmo diante de adversidades, ter equilíbrio para encarar as dificuldades. E ter equilíbrio para aproveitar também os momentos de prazer. Aí sim, há uma estrutura da mente humana bastante sadia. Obrigado pela participação de vocês. Nosso próximo encontro será amanhã, que eu coloquei 24, não, é 23, amanhã, às 19h45. Eu vou tirar os slides para que a gente possa conversar um pouco. Ok? Alguém quer fazer observação, fazer perguntas? Professor, teria um exemplo assim de como que o complexo de Édipo se manifesta na vida adulta? Um mais corriqueiro, assim.
O mais corriqueiro da manifestação do complexo de Édipo na vida adulta é que o homem se casa com uma mulher parecida com a mãe dele, e a mulher se casa com um homem parecido com o pai dela. Para satisfazer aquela Pode criança. ser que, inclusive, na primeira experiência sexual, isso esteja acontecendo pelo complexo de Édipo. Ah, A mulher passa a fazer a sua primeira relação sexual com um homem que tem características do pai. atende às demandas que ela precisa naquele momento. Isso, porque o complexo de Édipo, ela tem o desejo pelo pai. Uhum. Embora esteja rejeitando o pai por diversas possibilidades, mas ela tem desejo pelo pai. Sim. Então, é comum observar casais que fazem essa identificação e depois até conseguem passar a sua vida juntos, mas geralmente chega um período que começa a ter um conflito tão grande e aí, mas você é igualzinho seu pai, nossa, você é igualzinho a sua mãe. É. E é mesmo. Houve casamento entre o pai e a mãe, né? É. E no caso da homossexualidade, a gente consegue trazer alguma coisa sobre o princípio de Édipo se manifestando? Sim, consegue sim. Nós vamos avançar um pouquinho mais para falar da homossexualidade, mas eu vou fazer uma abordagem aqui agora para falar sobre isso. A homossexualidade, nós não sabemos exatamente por que ela acontece, mas é um fenômeno Uhum. que ocorre e que a pessoa, ao nascer, ela tem uma condição mental diferente do seu corpo. Uhum. Então, durante a gravidez, uma das explicações científicas é que lá no quarto período da gestação, se a mãe ela estiver com um excesso de testosterona Uhum. e a criança, o bebê, for uma menina, aí a manifestação de testosterona é o hormônio masculino. Uhum. Ela poderá ter uma tendência de condição masculina, homossexual, lésbica. Da mesma forma, se ela está mais com o hormônio feminino nesta época e é um menino que está sendo gerado nesse período da gestação, ele poderá ter uma condição feminina. É interessante que desde cedo isso se manifesta pelos Uhum. trejeitos, pela forma com que a criança brinca, começa a fazer as identificações. O menino, quando ele está realmente ele é masculino e ele não é homossexual, ele quer brincar de jogar bola. Ele gosta Uhum. de ferramentas e quebrar as coisas. Ele é fálico, ele é poder, mas ele não sabe. Mas quando a criancinha, já menino, ele quer brincar é com boneca, ele quer brincar de casinha. É uma condição homossexual. E da mesma forma, as meninas que querem jogar futebol e não brincar de fazer comidinha. Essa manifestação vem aí. Na Uhum. descoberta da fase fálica, pode ocorrer também que acentua esta força da homossexualidade, mas depende também do relacionamento que existe entre os pais, da forma como essa criança é tratada. Então, são vários fatores que vão juntando para culminar no resultado final. Ok? Tá bom, obrigada. De nada. É uma condição humana. Eu já fiz o jogo com vocês, do jogo das cores? Não, né? Não me recordo agora. Tá, então nós vamos fazer. O Álvaro já fez não sei quantas vezes. Né, Álvaro? Ó. Vamos fazer o seguinte, para a gente entender o que é uma condição humana. Nós temos aqui, tá, o Felipe, Elisete, Simone e Vanessa. Temos 5 pessoas. Quem é que está aí fazendo a anotação?
que pode fazer uma anotação agora para o grupo. Você, Eu Gabi? posso. Tá. Eu vou perguntar para cada um de vocês qual é a sua cor preferida. Aí você, por favor, vai anotar para mim a cor que for falada, tá? E pode ser que uma outra pessoa também fale a mesma cor. Aí você vai colocar a mesma cor 2 vezes, Uhum. ok? Então vamos começar. Eu vou falar para vocês, eu vou entrar no jogo. A minha cor preferida é a cor azul. Qual é a sua cor preferida, Gabi? Amarelo. Amarela. Beleza. Vanessa, sua cor preferida? Oi, Vanessa. Ela se ausentou, mas está conectada. Simone, a sua cor preferida qual é? Amarelo. Amarela. Uhum. Elisete, qual é a sua cor preferida? Azul. Azul. Felipe, qual a sua cor preferida? Azul. Azul. Álvaro, qual a sua cor preferida? Vermelho. Vermelha. Uhum. A Vanessa não se manifestou? Mas então, ô Gabi, qual é a cor que teve mais votos? Azul. Azul. Teve 3. Isso. E a que ficou em segundo lugar? Amarelo. 2. E a que teve menos votos? Vermelho. O último. A cor vermelha foi a do Álvaro. Legal. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a cor que você escolheu? É porque é uma cor viva, cor do sol. Eu amo o sol. Uhum. Gosto da cor viva mesmo, assim. A amarela, né? Uhum. Eu também. O amarelo me remete a coisas boas. A vida. Uhum. Legal. Mesma coisa. Para Elisete, mim, você falou azul, né, Elisete? falei azul. Eu acho que eu fico bem de azul. Legal. Felipe? É só uma cor que eu achei legal, azul. Álvaro? Olha, o vermelho é vida, o vermelho é sangue, o vermelho é id. Com certeza. E a minha cor é azul. Azul, para mim, representa a harmonia. Representa o bem-estar. Então, é uma condição sua da percepção do amarelo, é uma condição minha do azul, é uma condição da Elisete do azul, da Simone do amarelo, do Felipe do azul, é uma condição humana. Nós vamos ter explicação científica o porquê que eu gosto do azul e ela gosta do amarelo. Tanto que se discute isso, que tem versos cantando por aí, o que seria do azul se todos gostassem do amarelo? É uma ocasião que eu fui convidado a falar numa televisão sobre a homossexualidade, e o pessoal com um monte de preconceitos. Eu disse assim, ok, eu sou hétero, você é hétera, mas o que seria nós que somos héteros se a sociedade fosse homossexual? Nós iríamos sofrer preconceito porque nós somos héteros. É uma condição humana. Não tem jeito. Você tem que viver com a condição que você é. Aí sim você vive em harmonia. Lógico, tem uma condição da homossexualidade que são exacerbadas. Tem a promiscuidade e tem a prostituição, como tem também nos héteros. É.
Portanto, é uma Com condição do certeza. ser humano. Ficou claro? Sim. Algo mais? Mas lembrando que Freud sempre disse que o ser humano, por natureza, ele é bissexual, né? Uhum. E tem pessoas que se descobrem como homossexual depois de ter uma vida heterossexual durante muitos anos. De ter casado e ter tido filhos. Com certeza, várias pessoas. Sim, Eu mesmo conheço várias. eu também conheço. Tem casos fantásticos. Santa Catarina teve o primeiro casamento gay masculino. Não, feminino. Primeiro casamento gay feminino com festa. Uma juíza de direito foi casada com um amigo nosso que tinha um filho de 10 anos. Se apaixonou por uma outra mulher e fez casamento em público com festa. Isso aí. Com certeza. Tem mais é que comemorar. Sem problema algum. É. A gente vê também uma questão dessa bissexualidade, como ela é forte, como tem essa bissexualidade no ser humano. Basta no carnaval ir assistir um navegueio, né? Uhum. Os homens travestidos de mulher, brincando como se fosse mulher, e tem mulher brincando como se fosse homem. Manifestações que Sim. vêm lá de dentro. Legal? Sim. Algo mais? Aí o caçulinha da Gabi. Uma belezinha ele. Porque é atenção, né? Fazer uma janta para ele se acalmar. Ah, sim, com certeza. É. Mais alguma coisa? No momento, não. Então, amanhã, 19h45, estarei aqui de volta para pegar a segunda parte da psicodinâmica das neuroses. Uma ótima noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada por Beijo você para também. todos. Beijo. Durmam bem. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Boa noite.